Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Salmo 1. O caminho da verdadeira felicidade. Salmo 1 marca a abertura do livro dos Salmos com uma poderosa declaração sobre o contraste entre o justo e o ímpio. Ele não apenas descreve dois caminhos distintos, mas revela uma chave para a verdadeira felicidade e prosperidade, o prazer na lei do Senhor, o verdadeiro bem-aventurado. Bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vento 1, a palavra bem-aventurado, pode ser traduzida como feliz, pleno, completo. Desde a primeira linha, o salmista revela que há um tipo de felicidade verdadeira, não aquela passageira que o mundo oferece, mas aquela que vem de viver em retidão diante de Deus. E essa bem-aventurança começa com a separação de três atitudes: não andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não seguir a lógica do mundo, os conselhos vazios baseados no ego, orgulho ou engano. Não se deter no caminho dos pecadores, não permanecer, não se acostumar com práticas que ofendem a santidade de Deus. Não se assentar na roda dos escarnecedores, não se unir àqueles que zombam da fé, desacreditam de Deus ou vivem em desprezo ao sagrado. O progresso do pecado é sutil. Primeiro ouvimos, depois paramos e, por fim, nos assentamos. É um ciclo perigoso que nos afasta da presença divina, o prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vento 2. O verdadeiro justo não é definido apenas pelo que evita, mas principalmente pelo que ama. Ele encontra prazer na palavra de Deus. Não lê por obrigação, mas porque sua alma tem sede da verdade, da luz, da direção divina. Meditar na lei de dia e de noite significa viver em constante comunhão com Deus. É levar a palavra no coração, refletir sobre ela ao acordar, ao caminhar, ao trabalhar e ao descansar. A meditação bíblica não é esvaziar a mente como ensinam algumas práticas modernas, mas preenchê-la com a verdade de Deus, como uma árvore junto às águas. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. 23. A imagem é rica e poderosa. O justo é comparado a uma árvore que cresce junto a águas correntes, uma fonte constante de vida, nutrição e vigor. Isso representa uma vida profundamente enraizada em Deus, não dependente das circunstâncias externas. Essa árvore dá fruto no tempo certo, ou seja, a vida do justo é frutífera e produtiva espiritualmente. Suas folhas não caem, ela não seca com as estações, pois sua fonte é eterna. Tudo quanto fizer prosperará. Essa prosperidade não é apenas material, mas espiritual, emocional e relacional. É viver uma vida com propósito e plenitude, o contraste com os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Z4. O ímpio, por outro lado, não tem raízes. Ele é como a palha, leve, inútil, levada pelo Boses. Vento. Essa é a imagem de uma vida sem fundamento, sem direção, sem destino eterno. Enquanto o justo permanece, o ímpio desaparece, o juízo e o destino. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vê 5. Haverá um dia em que cada um será julgado, e nesse dia, os ímpios não terão como permanecer. A vida longe de Deus parece agradável por um tempo, mas no fim, revela-se frágil e condenada. O justo, porém, encontrará abrigo, justiça e comunhão com os que seguem o mesmo caminho. Deus conhece o caminho, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. V.6. Essa última frase é ao mesmo tempo consolo e alerta. Deus conhece o caminho dos justos. Ele observa, guia, protege e se faz presente em cada etapa. Sua presença é companhia constante. Mas o caminho dos ímpios perece, não porque Deus deseja isso,
mas porque se afastaram da fonte da vida. Conclusão: o Salmo 1 nos apresenta duas estradas, uma que leva à vida e outra que leva à destruição. A escolha é nossa. Ser bem-aventurado não é apenas sorte ou destino. É fruto de uma decisão diária. Recusar o caminho do mundo e abraçar o caminho da palavra. Quem deseja ouvir a voz de Deus, viver em paz verdadeira e prosperar em todas as áreas, encontrará, no Salmo 1, um mapa simples e profundo. É possível viver como uma árvore plantada junto às águas, firme, frutífera e abençoada, desde que se tenha prazer na lei do Senhor. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Uma reflexão sobre a soberania de Deus e a rebeldia humana. O Salmo 2 é um dos textos mais poderosos e proféticos da Escritura. Inspirado pelo Espírito Santo, Davi, ou autor inspirado, nos apresenta um cenário que é ao mesmo tempo atemporal e profundamente atual: a rebeldia das nações contra Deus e seu ungido, e a absoluta soberania do Senhor sobre toda a terra. Cada versículo deste salmo ecoa uma mensagem de advertência, esperança e encorajamento para aqueles que se submetem a Deus. Vamos mergulhar em sua profundidade, refletindo sobre suas implicações para a humanidade, para a história e para a nossa vida pessoal. A rebelião das nações. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmo começa com uma pergunta retórica, que revela a insensatez da humanidade. Por que as nações se amotinam? Por que os povos tramam planos que não têm chance de sucesso? A expressão coisas vãs aponta para a futilidade de qualquer tentativa humana de resistir ao governo de Deus. A história da humanidade tem sido marcada por essa constante rebelião. Desde a Torre de Babel, onde os homens quiseram se tornar iguais a Deus, até os impérios antigos e modernos que perseguem a fé cristã, há um movimento contínuo de rejeição à autoridade divina. Governos, filosofias, ideologias e culturas frequentemente conspiram para banir Deus da vida pública e da consciência humana. Por trás dessa rebelião está o orgulho humano e a ilusão de autossuficiência. O homem, enganado por Satanás desde o Éden, acredita que pode ser senhor de seu próprio destino, livre das ataduras e cordas que, segundo ele, Deus impõe. A conspiração contra o Senhor e o seu ungido. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui vemos a unidade dos poderosos do mundo em sua oposição a Deus. O termo "se levantam" sugere um fato de desafio consciente, uma revolta organizada. Mas não se trata apenas de uma rebelião contra um conceito abstrato de Deus. É uma conspiração direta contra o ungido, o Messias, Jesus Cristo. Ao longo da história, vimos reis e governantes tentando impedir a propagação do Evangelho, perseguindo cristãos e tentando construir sociedades livres da influência de Cristo. Eles desejam romper as ataduras, que são, na verdade, os limites santos que Deus estabelece para o bem da humanidade. Este espírito de rebelião está presente até hoje. Na era moderna, as cordas de Deus são vistas como restrições à liberdade individual. Muitos rejeitam os princípios bíblicos de moralidade, casamento, família e justiça, buscando definir suas próprias regras e ética. A resposta de Deus: soberania e riso. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. A resposta divina é surpreendente. Deus ri. O riso aqui não é de humor, mas de escárnio diante da presunção humana. Como poderiam simples criaturas de barro desafiar o Criador do universo? Deus não está ameaçado pelas maquinações humanas. Ele não precisa se apressar nem convocar um conselho celestial. Ele está assentado em seu trono e a soberania dele é inabalável.
Este versículo traz um grande consolo aos crentes. Não importa quão sombrias pareçam as circunstâncias políticas ou culturais, Deus continua no controle. Nenhum decreto humano poderá frustrar seus planos eternos, o juízo vindouro. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Embora Deus seja longânimo e misericordioso, Ele não tolerará para sempre a rebeldia. Haverá um tempo em que Ele se manifestará em ira contra os que persistem em sua oposição. O mundo moderno tende a rejeitar a ideia de um Deus irado, mas a ira de Deus não é caprichosa. Ela é justa. Ela é a resposta santa ao pecado e à injustiça. Quando o Senhor falar em sua ira, ninguém poderá resistir. Este versículo nos lembra que a paciência de Deus tem um limite. Por isso, há uma urgência em pregar o Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento. O reinado do ungido. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Apesar da rebelião das nações, Deus já estabeleceu seu rei, Jesus Cristo. Ele reina soberanamente sobre todas as coisas, e um dia todo joelho se dobrará diante dele. Filipenses 2, 10 e 11. O santo monte de Sião simboliza o centro do governo divino, não apenas em Jerusalém física, mas no reino eterno de Deus. Cristo já reina espiritualmente, e um dia estabelecerá seu reino visível na terra. Este versículo é um lembrete de que o propósito de Deus prevalecerá. Os planos dos homens passarão, mas o reinado de Cristo será eterno, a filiação do Messias. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui temos uma declaração messiânica profunda. Este versículo é citado no Novo Testamento, Hebreus 1:5, Atos 13:33, para afirmar que Jesus é o Filho de Deus, o ungido, o Messias prometido. A filiação de Cristo não é meramente uma metáfora, ela é uma realidade eterna. Como Filho de Deus, Jesus possui autoridade e direito sobre todas as nações. Herança universal de Cristo. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. O alcance do reinado de Cristo é universal. Não há nação, povo ou etnia fora do alcance do seu governo. Ele é Senhor de todos. Este versículo é também um grande encorajamento para a obra missionária. O Pai prometeu ao Filho as nações como herança. Assim, quando proclamamos o Evangelho, estamos participando do cumprimento dessa promessa, o juízo de Cristo. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. A imagem da vara de ferro fala de autoridade inquebrantável. Cristo reinará com justiça, e nenhum poder humano poderá resistir a ele. O juízo será severo para aqueles que persistirem em sua rebeldia. E isso nos lembra da necessidade urgente de nos submeter a Cristo enquanto é tempo. O chamado à prudência e ao temor. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Diante de tudo isso, Deus faz um chamado à sabedoria. Governantes e líderes são convidados a reconhecer a soberania de Deus e a servi-lo com reverência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Somente os que se submetem a Deus encontrarão verdadeira alegria e segurança, o convite à confiança. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. A expressão beijai o filho é um chamado à submissão e adoração. Beijar era um sinal de reverência e lealdade. Aqui, somos convidados a render nosso coração a Cristo. A promessa é clara. Bem-aventurados são todos os que nele confiam. A verdadeira segurança e felicidade só são encontradas em Cristo. Fora dele, há apenas juízo. O Salmo 2 é um convite e um alerta. Ele nos mostra a tolice da rebelião humana contra Deus, a soberania inabalável do Senhor, o reinado de Cristo e a necessidade urgente de nos submetermos a Ele. Em um mundo cada vez mais hostil ao Evangelho, este salmo nos lembra que Deus reina. Seu plano não será frustrado.
e seu filho reinará sobre todas as nações. Por isso, sejamos sábios. Sirvamos ao Senhor com temor e alegria. Beijemos o Filho em adoração e confiança, pois bem-aventurados são todos aqueles que nele confiam. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Um clamor de confiança em meio à adversidade. Salmo 3 é um dos textos mais profundos e reconfortantes da Bíblia quando falamos de momentos de crise e adversidade. Escrito por Davi durante um dos períodos mais difíceis de sua vida, quando fugia de seu próprio filho Absalão, que conspirava para tomar o trono, este salmo é um testemunho de fé inabalável e confiança no cuidado de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Vamos refletir sobre seus versículos e extrair lições preciosas para os dias de hoje. O crescimento dos adversários e o peso da oposição. 1:2. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Davi começa seu clamor expressando a realidade brutal que enfrentava. Seus adversários estavam se multiplicando. Não era apenas uma sensação de isolamento. Era um fato concreto. Ele estava cercado de inimigos externos e de vozes internas que tentavam abalar sua fé. Quantas vezes também nos sentimos assim? Em determinadas fases da vida, seja no trabalho, na família ou em lutas pessoais, parece que os problemas se multiplicam. Além disso, surgem vozes, algumas externas, outras em nossos próprios pensamentos, dizendo que não há esperança ou que Deus não se importa conosco. Essa é a tática do inimigo. Fazer com que acreditemos que estamos sozinhos e que a salvação é impossível. Mas o Salmo não termina aqui. Deus como escudo e fonte de esperança, versículo 3. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Aqui está a virada do texto. A palavra porém marca uma mudança de perspectiva. Embora os inimigos fossem muitos e as vozes desanimadoras fossem constantes, Davi escolhe olhar para Deus. Ele declara que o Senhor é seu escudo, proteção completa e constante. Mas vai além. Deus é sua glória, ou seja, sua verdadeira fonte de valor e dignidade, e aquele que exalta sua cabeça, restaurando a confiança e a esperança. Quando enfrentamos adversidades, é fácil abaixar a cabeça em tristeza e desânimo. Mas Deus nos levanta. Ele nos lembra de quem somos nele e de que nossa história não está nas mãos dos homens, mas nas suas mãos. Oração e resposta divina. V4. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Confiança de Davi não era teórica. Ela era expressa em oração. Ele clamou com a sua voz, um grito sincero de quem reconhece que só Deus pode trazer o socorro. E a resposta foi clara. Deus ouviu. Essa é uma promessa poderosa para cada um de nós. Quando oramos de coração aberto, mesmo nos momentos mais sombrios, o Senhor nos ouve. Nosso clamor não cai em ouvidos surdos. Ele sobe ao trono do Altíssimo. Paz e descanso em meio à guerra. Versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Este versículo é um dos mais impressionantes. Imagine, Davi estava fugindo, cercado de inimigos, com a vida, sem risco. Mesmo assim, ele consegue deitar e dormir, um ato de profunda confiança em Deus. Quantos de nós, em tempos de crise, perdemos o sono, tomados pela ansiedade? Mas aqui aprendemos que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, e sim da presença de Deus. O Senhor sustenta aqueles que confiam nele, permitindo um descanso que o mundo não pode oferecer. Coragem diante do impossível, V6. Não. Temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. A confiança de Davi se traduz em coragem prática. Mesmo que milhares se levantassem contra ele, seu coração permanecia firme. Isso nos lembra de que, quando colocamos nossos olhos em Deus,
Os números e as circunstâncias deixam de nos paralisar. Não importa o tamanho do exército contrário, o Senhor é infinitamente maior. Clamor por justiça e livramento. 5:7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Aqui Davi faz um clamor ativo por intervenção divina. Ele reconhece que Deus é quem combate por ele e que a vitória pertence ao Senhor. Muitas vezes, tentamos lutar nossas batalhas com nossas próprias forças, mas é Deus quem vence por nós. Clamar por seu socorro é um ato de fé e dependência. A fonte da salvação e da bênção. Veto 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. O salmo termina com uma poderosa declaração. A salvação pertence ao Senhor. Não vem de homens, estratégias ou circunstâncias, mas de Deus. Além disso, Davi não pensa apenas em si mesmo. Ele deseja a bênção de Deus sobre todo o povo. Isso revela um coração que, mesmo em meio à luta pessoal, permanece intercedendo pelos outros. Aplicações para a nossa vida. O Salmo 3 nos ensina lições valiosas. Reconheça seus medos, mas não se deixe dominar por eles. Leve-os a Deus. Declare quem Deus é em sua vida, seu escudo, glória e sustentador. Ore com sinceridade, sabendo que o Senhor ouve. Confie e descanse, mesmo quando a situação parece sem saída. Tenha coragem, pois Deus é maior do que qualquer adversidade. Busque a justiça de Deus. Não se apoie apenas em sua força. Reconheça que a salvação vem do Senhor e deseje o bem para os outros mesmo em meio à luta. O Salmo 3 é um convite para vivermos uma fé prática e confiante. Em um mundo cheio de adversidades e incertezas, podemos, como Davi, deitar e dormir em paz, sabendo que o Senhor nos sustenta. Que essa verdade fortaleça seu coração hoje. Deus é seu escudo, sua glória e aquele que exalta a sua cabeça. Salvação vem dele. Confie, clame e descanse nele. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Um chamado à confiança e paz interior. O Salmo 4 é um cântico profundo e atemporal, repleto de ensinamentos que ecoam em nosso coração mesmo nos dias atuais. Escrito por Davi, este salmo reflete a súplica sincera de alguém que busca, em meio às adversidades, a paz que só Deus pode proporcionar. Vamos explorar cada um de seus versículos e extrair lições que nos ajudem a viver com mais confiança e serenidade. Um clamor que Deus ouve. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa este salmo com um apelo direto e honesto a Deus. Ele não esconde sua angústia, nem tenta disfarçar suas emoções. Pelo contrário, ele clama confiantemente ao Deus da sua justiça, reconhecendo que no passado Deus já lhe havia concedido livramento e espaço para respirar em momentos de aperto. Isso nos lembra que podemos, sim, levar nossas aflições a Deus com total sinceridade. Ele nos ouve, nos entende e age em nosso favor. A vaidade dos homens. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui Davi se dirige aos homens que o caluniavam e que se deixavam seduzir por mentiras e futilidades. Essa atitude é um reflexo de um coração desconectado de Deus. Em nosso mundo moderno, cercado por redes sociais, busca incessante por status e sucesso aparente, esse versículo soa como um alerta. Até quando vamos amar a vaidade e perseguir mentiras? A verdadeira glória não está em reconhecimento humano, mas em viver uma vida alinhada com a verdade e a justiça de Deus. O Senhor separa os seus. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Que promessa maravilhosa! Deus conhece e separa para si os que lhe são fiéis e piedosos.
Não precisamos temer o abandono ou a injustiça dos homens, pois nosso valor está em sermos conhecidos por Deus. Quando clamamos a Ele, somos ouvidos. Essa certeza deve encher nosso coração de coragem e esperança, mesmo quando nos sentimos isolados ou incompreendidos. Dominando as emoções, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Este é um convite à reflexão e ao autocontrole. Em momentos de perturbação, é natural que sentimentos fortes aflorem: raiva, medo, tristeza. No entanto, Davi nos adverte: não deixemos que tais emoções nos levem ao pecado. Ao invés disso, devemos refletir silenciosamente, dialogando com nosso próprio coração diante de Deus. Em um mundo onde somos incentivados a reagir impulsivamente, este versículo nos ensina o poder do silêncio, da introspecção e da oração. Sacrifícios de justiça e confiança. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Mais do que rituais externos, Deus deseja de nós sacrifícios de justiça, ou seja, atitudes corretas, um coração íntegro e ações que reflitam seu caráter. A confiança no Senhor deve ser a base da nossa vida. Muitas vezes somos tentados a buscar soluções por nossos próprios meios ou a depender de estratégias humanas. Este versículo nos relembra que o verdadeiro caminho para a paz e a vitória é confiar plenamente em Deus. Quem nos mostrará o bem? Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Em tempos de incerteza, essa pergunta ecoa forte: quem nos mostrará o bem? Há momentos em que tudo ao nosso redor parece confuso e incerto. A resposta não está nos homens, mas em Deus. Quando Ele levanta sobre nós a luz do seu rosto, encontramos direção, consolo e clareza. Sua presença é a maior bênção que podemos desejar. Alegria que vem de Deus. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. A alegria que vem de Deus supera qualquer prosperidade material. Trigo e vinho simbolizavam abundância e festa na cultura hebraica. No entanto, Davi afirma que a alegria que Deus lhe deu é maior do que qualquer riqueza ou fartura. Isso nos desafia a buscar uma felicidade que não dependa das circunstâncias externas, mas que flua de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Paz e segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Salmo termina com uma declaração de paz e confiança. Mesmo diante de adversidades, Davi podia repousar tranquilo, porque sabia que sua segurança vinha de Deus. Em nossos dias, quando a ansiedade e o medo roubam o sono de tantas pessoas, este versículo nos oferece um antídoto poderoso: confiança total no Senhor. Ele é nosso guardião e protetor. O Salmo 4 nos ensina preciosas lições sobre como enfrentar as dificuldades da vida com fé, autocontrole e confiança em Deus. Ele nos convida a abandonar a vaidade, a buscar a justiça, a refletir em silêncio diante de Deus e a encontrar alegria e paz não nas circunstâncias, mas na presença do Senhor. Que possamos, como Davi, aprender a deitar-nos em paz, certos de que, mesmo em meio às tempestades, Deus é quem nos sustenta e nos faz habitar em segurança. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar do Livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Uma oração de confiança e justiça diante de um mundo de maldade, no Salmo 5. Encontramos a oração sincera de Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamando por direção, justiça e proteção. Cada versículo é carregado de emoção, fé e discernimento espiritual. Neste salmo, Davi expressa sua total dependência do Senhor e contrasta a retidão dos justos com a corrupção dos ímpios. É uma mensagem poderosa e atemporal que continua ecoando nos corações daqueles que buscam andar no caminho da verdade. Ouve, Senhor, a minha oração, Davi,
Começa seu clamor pedindo a atenção de Deus. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Aqui vemos que orar não é apenas falar com os lábios, mas também meditar com o coração. Davi sabe que Deus conhece até mesmo os pensamentos mais profundos e os desejos ocultos da alma. Em seguida, ele se refere ao Senhor como seu Rei e seu Deus. Essa declaração revela não só reverência, mas uma entrega completa. Ele não está apenas buscando ajuda divina. Ele se submete à autoridade de Deus como governante soberano da sua vida. Davi reconhece que suas palavras, pensamentos e ações estão diante do Rei do Universo. Oração ao amanhecer. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Há um detalhe precioso aqui. Davi escolhe começar o dia buscando a face de Deus. Isso nos ensina uma grande lição sobre prioridades. Antes de enfrentar os desafios diários, antes de lidar com inimigos, responsabilidades e pressões, ele se posiciona em oração. Ele se apresenta diante do Senhor e vigia, espera com fé, aguardando a resposta divina. A santidade de Deus e o contraste com os ímpios Davi, então, passa a declarar uma verdade essencial. Deus não se agrada da iniquidade. Nem contigo habitará o mal. A santidade de Deus não tolera o pecado. Ele não pode conviver com a maldade, nem fechar os olhos para a injustiça. Isso pode parecer duro aos olhos humanos, mas é uma demonstração de amor. Um Deus justo não permite que o mal prevaleça para sempre. Ele continua dizendo que os loucos, ou seja, os arrogantes e ímpios, não permanecerão diante do Senhor. Aqueles que praticam a maldade, a mentira, a violência e o engano serão rejeitados. Davi fala com firmeza sobre a repulsa de Deus pelo sangue derramado e pelas palavras fraudulentas. Isso nos lembra que o caráter importa. Não basta parecer justo por fora. Deus vê o coração. A bondade que nos permite entrar em sua presença, em contraste com os ímpios, Davi reconhece que só pode entrar na presença de Deus por causa da sua benignidade. Ele sabe que não é por mérito próprio, mas pela graça divina, que pode se inclinar diante do templo santo. Esta é uma imagem poderosa da humildade, reconhecer que dependemos do amor de Deus para nos achegar a Ele. Sem a misericórdia do Senhor, nenhum de nós permaneceria de pé. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. O temor aqui não é medo, mas reverência. É a consciência da grandeza e da santidade de Deus que leva Davi a se curvar com humildade. Guia-me, Senhor, no teu caminho em meio aos perigos e adversários, Davi clama. Guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Ele não pede vingança, mas direção. Ele quer trilhar o caminho justo mesmo sendo cercado por pessoas desonestas. Este é um pedido que devemos fazer constantemente. Que o Senhor nos conduza em sua justiça, mesmo quando o mundo ao nosso redor estiver em trevas. Davi descreve os ímpios com palavras fortes. A sua garganta é um sepulcro aberto. Suas palavras enganam, bajulam e destroem. Não há verdade neles. Isso mostra o perigo de confiar em quem não anda com Deus. A boca que lisonjeia muitas vezes esconde más intenções. Justiça divina e alegria dos justos, Davi clama por justiça. Pede que os ímpios caiam por seus próprios conselhos e sejam expulsos por causa da multidão de suas transgressões. Ele não deseja mal por vingança pessoal, mas por zelo pela justiça divina. Eles se rebelaram contra Deus, e é o Senhor quem julgará. Mas o salmo termina com esperança e alegria. Alegrem-se todos os que confiam em ti. Aqueles que confiam no Senhor têm motivo para celebrar. Deus os protege, defende e abençoa. Ele se torna como um escudo ao redor dos justos. Não há motivo para temer quando estamos cercados pela benevolência do Altíssimo. A expressão circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo traz uma imagem linda de proteção, completa. Assim como um escudo protege de todos os lados, a bondade de Deus envolve o justo em todos os momentos, nos perigos visíveis e invisíveis, nas batalhas internas e externas. O Salmo 5 é um convite à oração sincera, à confiança na justiça divina
e a busca pela retidão em meio a um mundo corrompido. Ele nos ensina que a verdadeira segurança está em Deus e que devemos começar cada dia com os olhos voltados para Ele. Somos chamados a viver com integridade, rejeitando o mal, confiando na misericórdia do Senhor e caminhando guiados pela sua justiça. Mesmo diante de inimigos e dificuldades, o justo encontra refúgio na presença do Pai. Que possamos, como Davi, apresentar nossa oração a Deus pela manhã e esperar com fé, certos de que Ele nos ouve, nos guarda e nos guia. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio e hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Reflexão sobre o Salmo 6. Um clamor por misericórdia e esperança na resposta. Divinar o Salmo 6 é uma oração profunda de Davi, marcada pela angústia, pelo arrependimento e, sobretudo, pela confiança na misericórdia de Deus. Ele expressa um clamor sincero que atravessa os séculos e ainda fala aos corações quebrantados de hoje. Ao longo dos seus 10 versículos, percebemos a vulnerabilidade humana diante da dor e o anseio pela restauração que só o Senhor pode oferecer. Logo no versículo 1, Davi clama: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aqui ele reconhece que falhou, que há motivos para a correção, mas apela à misericórdia divina. Ele não pede para ser isento das consequências, mas deseja que Deus o trate com graça e amor, não com a severidade da justa ira. Essa atitude revela o coração de alguém que compreende a justiça de Deus, mas também sabe que o Senhor é compassivo. Nos versículos seguintes, especialmente o 2 e 3, vemos a fraqueza física e emocional de Davi. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. O sofrimento que ele descreve não é apenas do corpo, mas da alma. Ele está esgotado, inquieto, e sua perturbação é tão profunda que ele pergunta: Mas tu, Senhor, até quando? Essa pergunta reflete a experiência comum de muitos que, em meio à dor, não conseguem ver o fim da aflição. Não é uma dúvida sobre o poder de Deus, mas uma súplica ansiosa por resposta. No versículo 4, Davi pede que Deus volte o seu rosto para ele. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. É uma súplica por salvação, não baseada em méritos próprios, mas na benignidade, na bondade imerecida do Senhor. Ele reconhece que é o amor e a graça de Deus que trazem redenção. O versículo 5 apresenta um argumento tocante, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Davi não está discutindo teologia sobre a vida após a morte, mas expressando sua angústia com a possibilidade de morrer sem experimentar a restauração de Deus. Seu desejo é viver para continuar louvando ao Senhor, para que a vida dele seja um testemunho da fidelidade divina. Nos versículos 6 e 7, o salmista descreve a intensidade de sua dor. Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ele está profundamente quebrado. Suas lágrimas são expressão de um coração contrito, exausto pelas lutas e pelo peso da alma. E seus olhos, consumidos pela mágoa, são sinal visível do sofrimento que habita dentro dele. Ele sofre também por causa da oposição dos inimigos, que o cercam e o pressionam. Mas no versículo 8, há uma mudança radical no tom da oração. Davi se levanta com fé e autoridade espiritual. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Depois de clamar, ele tem certeza de que Deus ouviu sua oração. Ele não viu ainda a mudança, mas já crê nela. Isso revela uma fé madura, que se antecipa à resposta visível confiando na fidelidade divina. O versículo 9 reforça essa certeza. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Não há mais dúvida. O Deus que vê o coração sincero e contrito respondeu. E no versículo 10,
O salmista declara com convicção que seus inimigos, aqueles que se opuseram e zombaram, serão envergonhados. Ele agora está confiante de que Deus intervirá em seu favor. O Salmo 6 é um exemplo poderoso de como podemos nos achegar a Deus em nossa dor. Ele nos ensina que podemos ser honestos com nossos sentimentos diante do Senhor, sem máscaras. Deus não se ofende com nossas lágrimas ou com nossas perguntas do tipo, até quando? Pelo contrário, Ele acolhe o coração quebrantado. Também aprendemos que, embora o sofrimento nos faça sentir fracos e sem esperança, quando colocamos nossos olhos em Deus e clamamos por sua misericórdia, podemos encontrar consolo. Mesmo antes de ver a resposta, podemos crer que o Senhor já nos ouviu, e isso transforma nossa perspectiva. Que essa oração de Davi seja também a nossa, um clamor por misericórdia, uma confissão de fraqueza e um testemunho de fé na fidelidade de Deus. Mesmo nos dias de lágrimas e noites insones, Ele continua ouvindo, e o tempo da resposta virá. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Salmo 7:1. Clamor de justiça e confiança no Deus justo. O Salmo 7 é poderoso. Grito de socorro escrito por Davi em um momento de grande aflição. Perseguido injustamente, ele se volta a Deus com sinceridade, rogando por livramento, justiça e vindicação. Este salmo revela não apenas o coração angustiado de um homem perseguido, mas também a confiança inabalável de alguém que conhece a justiça e a fidelidade do seu Deus. Logo no primeiro versículo, Davi declara: Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. É o início de uma oração urgente, onde o salmista reconhece sua total dependência de Deus. A perseguição o cerca, os inimigos o ameaçam, e não há refúgio humano à vista. Somente o Senhor pode livrá-lo das garras do perigo. No versículo 2, Davi compara o inimigo a um leão, pronto para despedaçar sua alma. Essa imagem é forte. Ele sente que sua vida está à beira de ser destruída. Essa linguagem simbólica reflete como o sofrimento pode ser real e avassalador. Em algum momento podemos nos sentir cercados, como se fôssemos vítimas de uma força cruel e implacável. É nesses momentos que precisamos fazer como Davi, voltar nosso coração ao Senhor. O que torna esse salmo ainda mais profundo é a honestidade de Davi diante de Deus. Nos versículos 3 a 5, ele apresenta sua consciência. Se eu fiz isto, se a perversidade nas minhas mãos, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Davi está disposto a ser julgado com retidão. Ele não está apenas pedindo justiça contra os outros, mas também se oferece ao juízo de Deus, caso tenha cometido algum erro. Isso revela sua integridade, mas também seu temor reverente ao Deus justo. É como se dissesse: Senhor, sonda-me primeiro, e depois age conforme a verdade. Esse é um grande ensinamento. Antes de pedirmos justiça contra os outros, devemos examinar se nós mesmos estamos andando em retidão. Davi reconhece que Deus é um justo juiz que prova os corações e conhece as intenções mais profundas da alma humana. Versículo 6. Ele clama com ousadia: Levanta-te, Senhor, na tua ira. Davi apela ao poder de Deus contra seus opressores, confiando que o Senhor trará juízo. É como se dissesse: Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Não fique em silêncio. Haja. Essa é uma oração legítima para quem está sendo injustiçado. Não se trata de vingança pessoal, mas de confiar que o Senhor é aquele que vê todas as coisas e trará justiça no tempo certo. Do versículo 8 em diante, o Salmo nos leva a uma visão mais ampla. Deus é o juiz de todas as nações. Não é apenas um conflito pessoal entre Davi e seus inimigos, mas um clamor para que a justiça de Deus se manifeste sobre todos os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. É uma oração ousada, mas que parte de uma vida comprometida com Deus. Davi não se baseia na sua própria justiça humana, mas em viver de forma íntegra diante do Senhor. O versículo 10 é uma poderosa declaração de fé. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Aqui vemos o coração confiante do salmista. Apesar das ameaças, ele se sente protegido porque sabe que Deus é seu escudo. Essa confiança está disponível para todos que buscam ao Senhor com sinceridade. Deus se torna o defensor dos justos, o protetor dos que têm o coração reto diante dele.
Nos versículos seguintes, 11 a 13, há uma advertência séria. Deus se ira com o ímpio todos os dias. Ele está pronto para executar juízo sobre aqueles que não se arrependem. E dito que o Deus afiará a sua espada, preparará armas mortais e setas inflamadas. Essas imagens mostram a seriedade do juízo divino. Ele é paciente, mas não tolera a maldade para sempre. Há um tempo para a graça e o arrependimento, mas também há um tempo para o julgamento. No versículo 14, Davi denuncia a perversidade dos inimigos. Ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. De alguém que gera a maldade como uma gestação. O mal que eles planejam contra os outros, na verdade, acaba recaindo sobre si mesmos. Cavou um poço e caiu na cova que fez. É a lei da colheita. Quem planta injustiça colherá destruição. O próprio mal se volta contra o ímpio. Davi encerra com louvor. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Apesar da aflição, ele termina adorando. Isso é marcante. Ouça, começa com angústia, clamor e perigo, mas termina com louvor e confiança. Esse é o poder da oração sincera. Ela transforma nosso coração no meio da tempestade. Salmo 7 nos ensina a confiar plenamente em Deus em meio à perseguição. E ele nos convida à introspecção, à integridade e à fé. Também nos lembra que o Senhor é justo, vê todas as coisas e no tempo certo trará juízo sobre os ímpios e livramento para os justos. Que este salmo nos inspire a buscar a justiça divina com fé e humildade, sabendo que nosso Deus é escudo, juiz e salvador para todos os que o invocam em verdade. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio. E hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Uma reflexão sobre o Salmo 8. O Salmo 8 é uma das mais belas e poéticas declarações da majestade de Deus e da dignidade do ser humano dentro da criação. Escrito pelo rei Davi, esse salmo nos leva a contemplar a grandeza do Criador, a vastidão do universo e, ao mesmo tempo, a surpreendente importância que Deus dá ao homem. Com apenas 9 linhas, o texto transmite verdades profundas que tocam o coração e elevam a alma em louvor. Logo no início, somos conduzidos a uma adoração espontânea. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aqui, Davi expressa sua reverência diante da imensidão da criação. O nome de Deus é exaltado não apenas no céu, mas em toda a terra. O Senhor não é apenas o Deus de Israel, mas o soberano do universo, aquele cuja glória é visível em cada detalhe da natureza, do pôr do sol às constelações. Logo em seguida, vemos algo extraordinário. Deus escolhe usar a fragilidade das crianças e dos bebês como instrumento de força contra os seus inimigos. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Esta é uma afirmação profunda. Mesmo os mais frágeis e inocentes podem ser usados por Deus para derrotar o mal e silenciar o orgulho dos ímpios. É um lembrete de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que ele escolhe os pequenos para confundir os grandes. Davi então contempla os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, e se vê pequeno diante de tamanha grandiosidade. É nesse momento que ele faz uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Essa pergunta revela o espanto de alguém que entende a distância entre a criação e o Criador. Afinal, em comparação ao universo, o ser humano parece insignificante. No entanto, Deus não apenas se lembra do homem, como também o visita, o observa e se importa com ele. É justamente essa atenção de Deus ao ser humano que dá sentido à existência. E então, a revelação é surpreendente. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deus concedeu ao ser humano uma dignidade única. Fomos criados com um valor elevado, posicionados apenas um pouco abaixo dos seres celestiais. Essa honra não é mérito nosso, mas um presente de Deus, um reflexo da sua imagem em nós. O Salmo prossegue mostrando que Deus também deu ao homem uma missão: o domínio sobre a criação. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Ovelhas, bois, animais selvagens, aves e peixes. Toda a natureza foi confiada ao cuidado humano. Isso fala de responsabilidade. O homem foi chamado para ser o mordomo da criação, alguém que administra com sabedoria aquilo que Deus fez. É importante destacar que esse domínio não é uma licença para explorar ou destruir,
mas sim um chamado à administração justa e compassiva. A criação é valiosa porque foi feita pelas mãos de Deus. E o homem, como imagem do Criador, deve refletir esse cuidado amoroso e zeloso em sua relação com o mundo natural. O Salmo se encerra como começou, em uma nota de adoração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. A estrutura em forma de moldura revela que tudo gira em torno da glória de Deus. Do começo ao fim, Davi nos convida a reconhecer a majestade divina, não apenas nos céus distantes, mas também na nossa própria existência. Essa reflexão nos ensina que, mesmo sendo pequenos diante da vastidão do universo, somos profundamente amados e valorizados por Deus. Ele nos criou com propósito, nos coroou com honra e nos confiou grandes responsabilidades. E tudo isso deve nos levar não ao orgulho, mas à gratidão e à reverência. O Salmo 8 é um convite à humildade, à adoração e à consciência de que viver é um privilégio sagrado. Que possamos, como Davi, olhar para os céus e nos perguntar com admiração: quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? E ao mesmo tempo, agradecer por sermos lembrados, cuidados e chamados a participar da obra divina. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio, e hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. O Salmo 9 é um cântico de gratidão, louvor e confiança no Senhor, escrito pelo rei Davi. É uma oração fervorosa que mistura adoração com súplica, exaltando a justiça divina e o cuidado de Deus pelos aflitos e necessitados. Em um mundo repleto de injustiças, guerras e sofrimento, essas palavras ecoam como um consolo e uma verdade eterna. Deus continua no controle, sendo refúgio seguro para os que o buscam com sinceridade. Logo no início, Davi declara: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Essa é uma postura de gratidão genuína, que reconhece as ações de Deus mesmo antes de apresentar pedidos. Louvar com todo o coração é mais do que cantar com os lábios. É reconhecer com a alma quem Deus é e o que Ele tem feito. A gratidão torna-se ainda mais poderosa quando testemunhamos os feitos divinos publicamente, inspirando outros a confiar e louvar também. Davi segue dizendo: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Mesmo em meio a batalhas e perseguições, o salmista mostra que sua verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, mas da presença e fidelidade do Altíssimo. Essa é uma lição atemporal. A alegria genuína não está nas posses ou conquistas, mas no relacionamento com Deus. Nos versículos seguintes, ele celebra a justiça divina contra os inimigos. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Aqui, vemos que Deus é o defensor do justo. Não é preciso buscar vingança com as próprias mãos, pois o Senhor conhece o coração dos homens e executa juízo com equidade. O próprio Davi, mesmo sendo um guerreiro valente, sabia que sua força vinha do Senhor. Tu tens sustentado meu direito e a minha causa. Essa afirmação reforça que Deus se importa com os detalhes das nossas lutas. Ele não apenas observa de longe, mas se envolve, sustenta, apoia e julga com justiça. Quando o mundo falha, quando os tribunais humanos são injustos, podemos confiar no tribunal divino que jamais se corrompe. Nos versos 5 e 6, vemos o poder de Deus contra os ímpios e nações rebeldes. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre. Aqui está um lembrete importante. Nenhum poder terreno pode resistir ao juízo de Deus. As cidades que se exaltam contra o Senhor podem ser apagadas da história, e a memória daqueles que praticam o mal pode desaparecer. Contudo, enquanto o mundo muda e se abala, o Senhor está sentado perpetuamente. V7. Deus reina soberanamente, e já estabeleceu o seu tribunal eterno. Ele não é pego de surpresa pelas guerras, pelas crises políticas ou pelas calamidades. Ele continua entronizado, soberano e justo. Essa é a âncora da nossa fé, a soberania de um Deus bom e justo. O versículo 9 traz consolo para os que sofrem. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. O mundo muitas vezes oprime os mais fracos, mas Deus oferece um lugar de proteção e abrigo. Em tempos de angústia, Ele é uma fortaleza inabalável. Quem conhece o nome do Senhor confia nele, pois tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Esse salmo também é um convite ao louvor coletivo. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião.
Não devemos guardar para nós as bênçãos que recebemos, mas compartilhar os feitos de Deus com o mundo. Anunciar os feitos do Senhor é espalhar esperança, fé e luz em meio às trevas. Davi também clama por misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para minha aflição. Mesmo um rei forte e abençoado como Davi reconhece sua dependência da compaixão divina. Ele não se apresenta com orgulho, mas com humildade, reconhecendo que é Deus quem o livra das portas da morte. Na sequência, vemos a justiça de Deus se manifestando de maneira poética. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Essa metáfora revela a sabedoria divina. Os ímpios caem nas próprias armadilhas, suas obras se voltam contra eles. O Senhor, justo e atento, age no tempo certo, revelando sua glória no julgamento. O Salmo também alerta sobre o destino dos que rejeitam a Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Este é um chamado ao arrependimento. Esquecer-se de Deus é mais do que ignorar uma crença. É abandonar o Criador, aquele que sustenta tudo. O preço do afastamento é alto, mas o retorno ao Senhor é sempre possível enquanto há vida. Apesar disso, o Salmo termina com uma nota de esperança. O necessitado não será esquecido para sempre. Deus vê a dor dos humildes e não permite que a expectativa dos pobres pereça. Ainda que o tempo pareça longo, a justiça divina nunca falha. Por fim, Davi faz um clamor forte. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Ele reconhece que o ser humano, por si só, é frágil e corrompido. Por isso pede que Deus mostre às nações que somos apenas homens, dependentes, limitados, carentes da graça divina. O Salmo 9 é um hino de esperança, justiça e misericórdia. Ele nos lembra que, mesmo diante das injustiças da vida, podemos confiar plenamente em um Deus que reina com equidade e cuida dos que sofrem. Somos convidados a louvar, confiar e proclamar as maravilhas do Senhor, sabendo que Ele não falha, não esquece e não abandona. Que essas palavras fortaleçam a sua fé e renovem sua confiança no Deus que julga com retidão e age com amor. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Aqui é o Antônio. E hoje vamos falar do livro dos Salmos. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Em momentos de grande angústia, é comum que o coração humano questione a presença de Deus. O Salmo 10 inicia justamente com esse clamor. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Essa pergunta revela a profunda dor de quem se sente desamparado diante da injustiça. O sentimento de abandono se torna ainda mais doloroso quando os ímpios prosperam e oprimem os pobres sem aparente consequência. O salmista descreve a arrogância dos ímpios como uma força que persegue furiosamente os mais frágeis. Eles se vangloriam de seus desejos egoístas, exaltam a avareza e rejeitam a presença de Deus. Na sua altivez, acreditam que são autossuficientes e que nunca enfrentarão adversidades. Essa falsa segurança os leva a desprezar não apenas a justiça divina, mas também qualquer forma de compaixão ou empatia. A maldade desses homens se manifesta através de palavras repletas de maldição, engano e astúcia. Suas ações são traiçoeiras, emboscando os inocentes em lugares ocultos, como um leão à espreita de sua presa. Seu olhar está fixo nos pobres, não com misericórdia, mas com intenção de explorar e subjugar. Suas armadilhas são montadas com precisão para garantir que os necessitados caiam em suas mãos impiedosas. O ímpio acredita que Deus está alheio a tudo isso. Pensa, em seu íntimo: Deus esqueceu-se, cobriu o rosto, e nunca verá o que faço. Essa é uma ilusão perigosa, pois nega a onipresença e a justiça de Deus. A falsa ideia de impunidade alimenta ainda mais a maldade e o orgulho do coração perverso. No entanto, o Salmo não permanece no lamento. Ele se transforma em uma oração fervorosa e em um clamor por justiça. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Essa súplica revela a fé persistente do salmista, que mesmo em meio ao caos, ainda acredita na intervenção divina. Ele reconhece que Deus vê todas as coisas e que a sua justiça não falhará. Deus não é indiferente ao sofrimento dos humildes. Pelo contrário, Ele atenta para o trabalho e o enfado dos que clamam por socorro. O pobre, ao confiar sua vida nas mãos de Deus, encontra nele um refúgio seguro e um auxílio constante. Deus é chamado de auxílio do órfão,
Uma expressão profunda que destaca seu cuidado especial pelos mais vulneráveis. O pedido pela quebra do braço do ímpio simboliza o desejo de que sua força para praticar o mal seja destruída. A oração continua pedindo que a impiedade seja buscada e eliminada completamente, até que não reste vestígio algum. É um clamor por justiça completa, por uma restauração total da ordem e da paz. A confiança no reinado eterno de Deus é reafirmada. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Isso demonstra que o governo de Deus é soberano e que, apesar das aparências, os maus não triunfarão para sempre. Sua autoridade não está limitada pelo tempo ou pelas ações humanas. Ele é rei agora e para sempre. O salmista conclui com uma poderosa afirmação. Deus ouve os desejos dos mansos, conforta os seus corações e mantém seus ouvidos abertos às suas orações. Ele é justo e está comprometido com a defesa dos órfãos e dos oprimidos. Sua intervenção visa impedir que o homem da terra continue a usar de violência como se fosse senhor do mundo. Essa passagem é um lembrete para todos nós de que, mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus permanece atento. Ele vê o que os olhos humanos não enxergam, conhece as intenções mais profundas do coração e, no tempo certo, age com justiça. Ele não se esquece dos humildes, não ignora o clamor dos que sofrem e não permitirá que a opressão dure para sempre. Em nossa jornada de fé, é natural que em certos momentos sintamos o silêncio de Deus. Mas esse salmo nos convida a manter viva a esperança, a continuar clamando, a confiar que o Deus eterno está trabalhando, mesmo quando não o vemos. Ele é o refúgio dos que confiam em Ele, a força dos que não têm força, o juiz dos que foram injustiçados. Que essa reflexão nos ajude a fortalecer a nossa fé, a renovar nossa esperança e a continuar caminhando com confiança, sabendo que o Senhor é Rei, ouve o clamor dos mansos e está sempre pronto para agir em favor daqueles que o buscam com um coração sincero. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.